Um homem segundo o coração de Deus, ungido para reinar sobre todo Israel. Tudo ia muito bem, até que ele resolveu valer-se de sua posição para ter várias esposas e concubinas. Como resultado, teve uma família desajustada, cheia de problemas. Enfim, uma história com a qual aprendemos uma grande lição. Tudo que o homem plantar, isto também ele ceifará. Uma família nada perfeita. Domingo, dia 28 de maio, nas escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus em todo o Brasil. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Chegamos a mais uma videoaula e esta tem nome que parece nome de filme de comédia, né? Aquele tipo de comédia para toda a família, mas como nós vamos ver, a lição de hoje trata de um drama envolvendo uma família nada perfeita, como diz o título. Então, como eu dizia, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe e também não deixe de se inscrever no meu canal. Clique também no sininho aí para receber as notificações e se você já é inscrito e não tem recebido as notificações, clique no sininho para desabilitar e habilitar novamente, que você passará a receber as notificações de cada vídeo que nós aqui publicamos. Pois é, uma família nada perfeita é o título da lição de hoje, que vamos estudar aqui na nossa videoaula, mas de maneira presencial, somente no dia 28 de maio, em todas as Assembleias de Deus do Brasil, claro, que utilizam as lições bíblicas adultos da CPAD. Texto áureo está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Olha aí o que nós falamos na lição anterior, na aula anterior. Não. Deus também diz não. A palavra de Deus também diz não. Tem aí alguns especialistas que dizem que não se deve dizer não para as pessoas, especialmente os pais não devem dizer não para seus filhos, porque é uma palavra muito negativa, mas é uma coisa tão nova, como eu dizia, que nem Deus sabia, né? Porque nos 10 mandamentos você tem lá não. No Sermão do Monte, Jesus várias vezes disse não. Paulo também nas suas epístolas, várias vezes ele diz não. Como aqui? Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, ou de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem plantar, ele há de colher. Essa é a lei da sementeira e cega que não falha. A verdade prática nos diz o seguinte: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Porque se você plantar mamão, você não vai colher banana. Se você plantar laranja, é claro que você não vai colher melancia. Você vai colher de acordo com aquilo que foi plantado. E você sabe que a colheita é sempre maior do que a semeadura. Por isso que a palavra de Deus é muito clara. Não erreis. Muito bem, então a lição é a lição de número 9. Uma família nada perfeita. Temos lido o texto áureo, a verdade prática, e podemos observar que a lição de hoje não deixa de ser uma continuação da lição 8, porque na lição 8 nós aprendemos ali com os erros, especialmente do pai Eli. Aprendemos a não fazer o que ele fez. Então, um mau exemplo de pai, no caso de Eli, e nós vamos ver que hoje temos também o exemplo negativo de Davi. Então, continua na temática
sobre os erros dos pais que nós devemos evitar. Não deixa de ser uma lição que também trata da paternidade. Agora, o resultado dos erros de Davi como pai, os seus pecados, na verdade, resultaram em uma família atrapalhada, em uma família problemática, uma família nada perfeita e muito mais do que isso. O título sugere até talvez algo leve, porque, como eu falei, até parece o título de um filme de comédia para toda a família, aquelas comédias divertidas, mas os pecados da família de Davi, resultantes do próprio pecado dele, que foi muito grave, nós vamos ver daqui a pouco, o resultado foi que na família de Davi houve incesto, houve também rebelião e, infelizmente, assassinato. Então, que Deus nos ajude aí a aprender com essa história que não é nada engraçada, mas é muito dramática. Uma família nada perfeita. O primeiro tópico, o rei Davi e sua grande família. Então, temos aqui no primeiro ponto, o autor, claro, ele vai apresentando gradativamente a história de Davi. É claro que numa lição de 50 minutos a uma hora que os professores, o tempo que os professores terão numa classe, eu aqui não tenho nem isso, a minha lição é bem objetiva, é mais para lançar luz mesmo, e eu exploro mais os aspectos subsidiários, embora eu cite cada tópico e ponto da lição, mas é claro, se você tiver um tempo maior, é importante você apresentar um resumo da história de Davi, especialmente a partir do momento em que ele foi ungido como rei. Mas a ênfase, aquilo que é o ponto saliente dessa lição, na verdade, é o erro ou os erros de Davi que culminaram numa família completamente desajustada. Mas o primeiro ponto aqui do tópico o rei Davi e sua grande família, Davi o ungido de Deus, nós vemos aqui que com a decadência do reinado de Saul, Saul infelizmente se desviou e acabou passando os pés pelas mãos, desobedeceu a Deus, e o Senhor não teve mais dó de Saul. O Senhor até repreendeu Samuel nesse caso, porque Samuel estava ali dando mais uma oportunidade para Saul, não quis repreendê-lo, e Deus falou: até quando terás dó de Saul? Eu já tenho me provido de um novo rei. Então Deus ali escolheu Davi, enviou Samuel à casa de Jessé, o belemita. Deus mandou Samuel encher o seu vaso de azeite, ou o chifre, na verdade, que ali era usado para ser o repositório, o reservatório para guardar-se o azeite para esses casos especiais, né, como unção. Então, Samuel foi enviado à casa de Jessé, que nós sabemos, porque já estudamos na lição 7 sobre Ruth e Noemi. Jessé era filho de Obed, que era neto de Boaz, que também, nós sabemos, era marido de Ruth. Então, Jessé, filho de Obed, era o pai de Davi. E Davi, como nós vemos ali, em 1 Samuel capítulo 16, era um rapaz de muitas qualidades. Infelizmente, Samuel, ele se deixou levar pela aparência dos irmãos de Davi, e na medida que eles iam se aproximando, ali Samuel ia dizendo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus falou: Samuel, não olhes para a sua aparência, não atentes para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque eu, Samuel, não vejo como os homens. Os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. E quando Davi, que era o menor, que estava lá cuidando das ovelhas, ele se apresentou porque perguntou-se ao pai de Davi: não tem mais ninguém? Aí Samuel perguntou,
E aí ele falou, tem um mais moço aí, o Davi. E ali Samuel mandou chamá-lo. Mande chamá-lo. E quando Davi se apresentou, ali o Senhor falou ao seu coração, o coração de Samuel. Este aí é aquele que será o rei de Israel. É interessante até ler esse texto, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. É importante ler até o 18, por exemplo, mas nós vamos ler apenas o 13 e o 18 para ganhar tempo. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel capítulo 16. Veja o que diz a Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Eu vou ler aqui na minha versão corrigida fiel, que é uma versão muito boa, que nos diz assim, 1 Samuel 16 e 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o, no caso, ungiu a Davi, no meio de seus irmãos. E desde aquele dia, veja como a unção com óleo, nesse caso, foi apenas um símbolo da verdadeira unção que Davi recebeu da parte do Senhor. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Agora, veja o que diz o versículo 18, para você perceber como Davi era um rapaz que tinha muitas qualidades. Não é por acaso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Veja, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, ele era hábil na arte musical, sabe tocar, é valente, era um rapaz que não tinha medo de nada, valente e vigoroso, e homem de guerra, e também prudente em palavras, sabia quando falar, como falar, e de gentil presença. Era um rapaz muito gentil, sabia entrar e sair. Agora, o mais importante vem no final. O Senhor é com ele. Este, aliás, é o segredo da vitória de muitos homens de Deus que são mencionados na Bíblia. Veja o caso de José. Onde José estava, a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Até mesmo quando ele foi lançado numa cova, a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Quando ele foi lançado na prisão, o Senhor estava com José. Mas o Senhor estava com José também na casa de seu pai, na casa de Potifar e também quando ele se tornou o governador do Egito, Zafenate-Paneia. Josué também, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, e tantos outros exemplos na Bíblia, como o próprio Senhor Jesus. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, Pedro, pregando na casa de Cornélio, disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Este é o segredo da nossa vitória. O Senhor tem que estar conosco. E nós só estaremos com ele, claro, se ele estiver conosco. Se nós o deixarmos, ele também nos deixará. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus e confiar inteiramente na sua palavra para que possamos ter comunhão com ele, andar com ele, como Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, o próprio Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Abraão, numa certa ocasião, Deus até disse para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, que nós possamos sempre andar com o Senhor. Muito bem, então esse é o primeiro ponto. Davi era ungido de Deus, um homem que tinha comunhão íntima com Deus. O segundo ponto, Davi, homem de Deus. Ele foi, inclusive, muito bem sucedido, o autor destaca, após a morte de Saul, e reunificou a nação de Israel. Só que isso não foi de uma hora para outra. Davi teve que esperar aí pelo menos 7 anos. Ele se fixou ali em Hebrom, que era a cidade dos parentes políticos da sua esposa Abigail, e ele permaneceu ali 7 anos. Ele já era rei, mas não era rei de toda a nação.
Davi não se opôs, não se levantou contra a família de Saul, embora Saul quisesse tirar a vida de Davi. Davi tinha um amor muito grande por Saul, Davi tinha servido a Saul no palácio e ele tinha um amor muito grande por Saul. Ele não quis matar Saul e também não fez mal aos descendentes de Saul. Por isso, o próprio Abner, que era primo irmão de Saul, pôs Isbosete, que era filho de Saul, como rei. Então, havia em Israel 2 reis. Davi, que reinava a partir de Hebrom, e tinha também ali o filho de Saul, Isbosete, que estava como rei, mas era um rei muito fraco. Ele, na verdade, era um títere de Abner. Era Abner que o controlava. E isso resultou, claro, numa longa guerra civil. Davi, claro, ele não queria guerra, mas você percebe lendo, segundo Samuel, que Davi nunca foi o iniciador de guerras. Ele sempre se defendeu. Ele sempre participava de guerras para se defender, para salvaguardar-se, para proteger o seu reino. Mas Isbosete, repito, ele era títere de Abner, e logo Joabe, que era ali o comandante de Davi, do exército de Davi, ele acabou, aqui resumindo, ele acabou matando Abner, eles entraram em desavença, Joabe matou Abner, Isbosete acabou também sendo morto, e aí Davi acabou ocupando ali a cadeira de rei de todo Israel. Mas Davi também agiu habilmente como pacificador. Por exemplo, Mical, que era filha de Saul, voltou a ser sua esposa, porque ela estava afastada dele. Davi tomou-a novamente como esposa, recebeu-a, e isso foi um sinal positivo para que a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, também se afeiçoasse ali, apoiasse Davi, e isso foi fundamental para que ele se tornasse rei de todo Israel. E eu não estou aqui me detendo, mas você vê que Davi foi ungido pela segunda vez. Ele que já tinha sido ungido ainda quando era muito jovem por Samuel, ali também o povo de Israel reconheceu que Davi era rei, houve uma grande festa, como nós vemos lá em 1 Crônicas, capítulo 12. Davi, então, mudou ali a capital do seu reino para Jerusalém, ele conquistou Jerusalém, que era a terra dos jebuseus naquela ocasião, e ele posteriormente levou também a arca para lá, isso simbolizava, claro, a presença de Deus. Nós vemos isso lá em 2 Samuel, capítulos 6 e 7, e Davi com isso, e estando na direção de Deus, venceu a todos os inimigos de Israel, os filisteus, os cananeus, os moabitas, arameus, edomitas e também os amalequitas. E, repito, as suas guerras eram sempre guerras defensivas. Ele sempre salvaguardava a si próprio, como também o próprio reino de Israel. Vamos agora para o terceiro ponto, que aqui começa efetivamente o tema da nossa lição. A grande família de Davi. Davi reinou 40 anos e você percebe que na primeira metade do seu reino ele fez tudo que era correto, andou na direção de Deus, consultou o Senhor, mas ele não era perfeito e ele cometeu alguns erros que lhe custaram muito caro, especialmente na segunda metade do seu reinado. Por quê? Davi errou ao entender que podia ter várias esposas, várias concubinas. A gente vê isso lá em 1 Samuel, já no capítulo 18, 1 Crônicas, capítulo 3, capítulo 14. Infelizmente, Davi, com isso, acabou tendo mais de 20 filhos. Veja que dificuldade, famílias espalhadas em vários lugares e famílias em guerra. Ali,
os filhos de Davi, eles não se entendiam. Havia muitos problemas. E Davi acabou sendo derrotado pela sua própria paixão desenfreada. O seu maior erro foi cometido quando ele, ali da altura do seu palácio, numa tarde, diz a Bíblia, ele acabou cobiçando uma mulher, Batseba. Ele cobiçou essa mulher que era filha de Eliã, que era um dos seus valentes. Ela era também neta de Aitofel, que era talvez o principal conselheiro de Davi. E ela era também mulher de Urias. Urias era um homem extremamente leal a Davi, que não merecia isso. Não merecia ser traído por Davi. Mas, infelizmente, começou com uma cobiça. Davi alimentou essa cobiça. Quando se alimenta a cobiça, a pessoa, cedo ou tarde, vai, na verdade, concretizar aquilo que ela deseja, porque a gente vê vários exemplos na Bíblia, começando com a própria Eva. A Bíblia diz lá em Gênesis, vendo a mulher que a árvore era desejável para se comer e tal, aí ela foi descendo os degraus até praticar o pecado e também oferecer ao seu marido. Então não ficou apenas na cobiça. Nós temos que fugir da cobiça, desviar o olhar do mal, como fazia Jó. Por que Jó foi um homem que recebeu testemunho, inclusive, do próprio Deus? Deus disse para Satanás, observaste meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ele desviava-se do mal. Ele desviava o olhar do mal. Claro que a cobiça em si já é um pecado. Então nós temos que evitar a própria cobiça. Mas se acontecer da pessoa cometer o pecado da cobiça, que peça perdão a Deus e vença esse mal ainda nessa fase. Porque se a pessoa continuar, se ela insistir na cobiça, infelizmente, ela já pecou, já é um tipo de pecado na esfera mental, na esfera dos sentimentos, mas a pessoa pode cometer um mal muito maior ao envolver outra ou outras pessoas, como foi o caso de Davi, que adulterou e acabou sendo o autor intelectual do assassinato aí do esposo de Batseba. Ele então não somente adulterou, como também queria a mulher para si, e para que isso fosse possível, ele ali armou um plano, ele urdiu ali aquele plano pelo qual Urias foi colocado na frente ali dos combatentes, justamente para que fosse morto. Tudo isso é relatado lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Agora, a pergunta que fazemos é por que Davi pecou? Por que um homem ungido por Deus, um homem que a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus, chegou a esse ponto? Bom, em primeiro lugar, nós vemos que ele fez pouco caso da lei, porque de acordo com Deuteronômio 17, versículo 17, Deus não aprovava a poligamia. A lei é contrária à poligamia. E Davi, àquela altura, quando ele pecou, ele já tinha 6 esposas e várias concubinas. Ele era polígamo. E outra coisa, ele estava ocioso. Ele não foi para a batalha. Os reis naquela época iam para a batalha. Mas Davi estava no palácio, ali observando tudo. Não se sabe se Batseba também, ali de propósito, seduziu o rei. A Bíblia não diz isso. Mas o fato é que ele também estava ali ocioso. E nós sabemos que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Quando a pessoa fica ociosa, sem fazer nada, sem ocupar-se com alguma coisa positiva, e ela fica ociosa, não é por acaso que tem esse ditado que diz que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Tem aquele outro ditado também que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Então, foi isso que contribuiu para Davi pecar. Agora, Davi arrependeu-se.
A Bíblia diz que ele se arrependeu, mas é claro, ele não se livrou das consequências. Talvez seja importante até a gente ler aqui alguns versículos de 2 Samuel 22, que mostra claramente quando Davi foi repreendido um ano depois. Talvez ele já achava que tinham esquecido, que Deus também já tinha perdoado, já o tinha perdoado, e ele estava agindo naturalmente. Mas olha o que aconteceu. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, abra aí a sua Bíblia por gentileza. Vamos ver alguns versículos. Olha aqui, Natã o profeta repreende Davi. Versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apressando-se ele a Davi, disse-lhe. Veja que Natã, instruído por Deus, claro, inspirado por Deus, ele apresenta uma história, uma comparação, uma parábola, uma analogia para levar o rei a uma reflexão. Mas observe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante o que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha como Davi ficou indignado. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. E assim vai, até que chega o momento em que Davi reconhece que pecou, diz: pequei contra o Senhor. E esse arrependimento de Davi também fica muito claro no Salmo 32, no Salmo 51. Ali nós vemos que Davi verdadeiramente se arrependeu. Agora, a grande lição que nós aprendemos nesta lição de número 9 é a lei da sementeira cega. Deus perdoou Davi, perdoou realmente, mas ele teve que pagar pelo pecado que cometeu. As consequências não tem como evitá-las. O que é semeado, o que ele semeou, ele teve que colher. Então, nós vemos aqui que Natã repreendeu Davi, e o que acontece? Ele se arrependeu, de fato, ele foi perdoado por Deus, mas pagou pelo assassinato de Urias, como Deus disse claramente, e também pelo adultério. Como que Davi pagou? Como que ele foi castigado? Primeiro, que 4 de seus filhos morreram prematuramente. A própria criança, filha de Batseba, não sobreviveu. Amnon também, outro filho, foi morto pelo seu irmão Absalão. O próprio Absalão foi morto também por Joabe, e depois também Adonias foi morto por Salomão. Veja, irmão matando irmão. Foi isso que Davi colheu por causa do seu pecado. Outra consequência, repetiu-se em 2 de seus filhos a imoralidade de Davi.
E no caso de Absalão, ele ainda, para piorar mais a situação, possuiu as próprias concubinas de seu pai e não foi em oculto. Davi pecou em oculto, mas Deus fez com que ele fosse punido publicamente. O seu filho o envergonhou, porque publicamente ele possuiu, diz a Bíblia, as concubinas de seu pai, diante de todo Israel. Bom, foi isso que aconteceu, e agora nós vamos avançar para o segundo tópico, que na verdade é apenas para dar aqui algumas ênfases, até porque eu já fiz menção de muita coisa que aconteceu como consequência dos pecados de Davi. Mas olha o segundo tópico: filhos e parentes na casa de Davi. Tamar era filha de Maaca, irmã de Absalão, conforme 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2. Sua beleza acabou atraindo Amnon, que era filho de Davi. Ele era meio-irmão de Tamar, porque o pai era o mesmo, mas as mães eram diferentes. Então, Amnon era filho de Davi com Ainoã. E a lei proibia expressamente a relação entre consanguíneos, conforme Levítico capítulo 18, versículos 9 a 19. Mas Amnon, tomado por uma paixão doentia, ele ali tramou, ele urdiu também um plano para possuir aquela moça, Tamar, que era muito bonita, que era sua meia-irmã. E ele acabou ali satisfazendo o seu desejo desnatural e expulsou depois a pobre donzela ali que foi violada. Além de ele abusar da moça, depois ele a desprezou completamente. Davi ficou sabendo disso, ficou indignado, ficou furioso, mas seria até uma hipocrisia da parte dele querer punir o seu próprio filho, sendo que ele mesmo, que também cometeu um pecado digno de morte, permanecia no trono. E outra coisa, se ele, que era o rei, permaneceu no trono, o seu filho Amnon, que era possivelmente o herdeiro do trono, não podia de maneira alguma ser morto. Então Davi acabou fazendo vista grossa. Só que aí vem o segundo ponto, Absalão. Absalão não aceitou isso. Absalão era irmão de Tamar. Ele queria se vingar. Só que Absalão era muito astuto. Absalão, ele fez valer aquele ditado que diz que a vingança é um prato para ser comido frio. Então Absalão não agiu ali no calor das suas emoções, ele esperou. Nós vemos que 2 anos depois, o tempo tinha se passado, e ele ali aproveitou-se de uma oportunidade, ali de uma celebração na qual Davi não pôde participar, mas Amnon foi ali como que representando o próprio rei, e ali aconteceu o assassinato. Absalão encomendou o crime do seu próprio irmão, ali contratou pessoas para matar Amnon. Então Absalão eliminou Amnon também, repito, porque este era o primogênito e o segundo filho, que era o Queliabe, ou tinha já morrido, porque não se menciona ele, ou ele não queria o trono. Então, o próximo ali, realmente, aquele que era candidato à sucessão, era mesmo Amnon. E como Absalão queria, porque queria, isso se comprova depois, tomar o lugar de seu pai, ele matou o seu irmão, tirou um obstáculo, também se vingou, porque ele havia abusado da sua irmã Tamar, e depois refugiou-se na Síria, na Assíria, e ficou ali 3 anos, como diz a Bíblia. Aí o terceiro ponto dá só um destaque para Amnon, que era um rapaz desajustado emocionalmente e acabou concretizando a sua paixão doentia, abusou da sua própria irmã, da sua meia-irmã, e acabou sendo morto também por Absalão. E o ponto quarto que o autor destaca, Jonadab, que era um conselheiro do mal. Foi ele, na verdade, que era um primo de Amnon,
que o convenceu e o induziu a satisfazer seus maus desejos. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 13. Foi ele que orientou, deu toda a orientação para Amnon, para ele abusar da sua própria irmã. Chegamos então agora ao terceiro tópico, o problema moral na família de Davi. Primeiro ponto, as consequências de sua falta de domínio próprio. Davi era ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha tudo para ser vitorioso em todas as áreas da vida. Mas, infelizmente, ele não vigiou com respeito à sua cobiça, e ele teve várias mulheres, várias concubinas, era um homem mulherengo, como diríamos hoje, e ele acabou colhendo o que plantou. Não erreis, tudo que o homem semear, isto também ceifará. O segundo ponto, incesto e morte na família. Foi isso que Davi colheu, e, além da rebelião de Absalão, que nós nem estamos aqui destacando, porque depois de ter matado seu próprio irmão, houve uma reconciliação entre Davi e Absalão. Joabe, aliás, foi o responsável por essa reaproximação. Davi perdoou Absalão, mas Absalão já estava com maus intentos no seu coração, ele queria tomar o reino de seu pai, e ele começou ali lisonjear o povo e tal, e evidenciando os erros de seu pai, para que o povo começasse a gostar dele. A gente sabe que isso não terminou bem, Absalão acabou morto, era um rapaz muito vaidoso, e acabou sendo morto pelo próprio Joabe. E o terceiro e último ponto, vigilância, proximidade e exemplo. Aqui o autor destaca atitudes que os pais devem ter. Se ele, ao longo da lição, destaca os erros de Davi, aqui na conclusão ele fala da importância da vigilância, os pais têm que estar atentos ao que os seus filhos fazem, devem estar próximos, porque Davi, com tantos filhos, não tinha como ele estar próximo, mas já foi um grande erro. Para que ter tantos filhos e não poder acompanhar de perto o que cada um deles estava fazendo, poder ajudá-los, aconselhá-los? Então, foi um erro de Davi. E também ele pecou principalmente por causa do seu mau exemplo. Nós, muitas vezes, devemos orientar nossos filhos, mas o mais importante é o nosso exemplo. Quando os nossos filhos olham para nós e veem que nós, de fato, temos uma vida condizente com aquilo que nós pregamos, claro, nós somos muito bem-sucedidos na formação dos nossos filhos. Muito bem, então estamos concluindo mais uma videoaula, a videoaula de número 9, que, como eu disse no início, tem um nome aí que parece nome de filme, Uma Família Nada Perfeita, parece até nome de filme de comédia, aquelas comédias bem inocentes, né, para toda a família, mas aqui nós vemos que a lição trata de um caso muito dramático, uma história muito dramática. Mas o autor conclui assim: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Aí está, então, mais uma lição. Que Deus abençoe a sua vida, e eu deixo aqui mais uma vez o meu convite para você inscrever-se no meu canal. Curta também esse vídeo se você gostou dele, compartilhe, é o que eu lhe peço, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. A paz do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus, ungido para reinar sobre todo Israel. Tudo ia muito bem, até que ele resolveu valer-se de sua posição para ter várias esposas e concubinas. Como resultado,
teve uma família desajustada, cheia de problemas. Enfim, uma história com a qual aprendemos uma grande lição. Tudo que o homem plantar, isto também ele ceifará. Uma família nada perfeita. Domingo, dia 28 de maio, nas escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus em todo o Brasil.